Olá, primeiro ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de álgebra, segundo bimestre. Vamos começar lembrando vocês que nós já falamos tudo de função quadrática. Todo o processo que você faz numa função quadrática, inclusive o gráfico, nós vamos fazer na função modular. Tem uma diferença? Óbvio que tem, só na construção do gráfico. Mas, para encontrar as raízes, o valor de B, tudo isso é do mesmo jeito da equação do segundo grau. Delta, Bhaskara. Na construção do gráfico é que você vai ver que vai ter essa diferença. Olha o que diz. Função modular, pessoal, é quando você tem algum termo dentro do módulo. A função pode estar toda dentro do módulo ou apenas um termo. Olha, ela é definida de reais para reais. O que significa isso? O primeiro R significa domínio e o segundo R contra domínio. Quer dizer, você vai ter um valor que você substitui, que é o do domínio, e obtém o contradomínio. Tá? Módulo não pode ser negativo. Função modulares. O meu módulo não pode ser negativo. O que é módulo? Está aqui a representação. Ó. Essa é uma definição de função modular. Você tem a UF de x, ele é representado por módulo, significa essas duas barras, a variável aqui dentro. Por quê? Todo número que sai dentro do módulo, ele sai positivo. Se ele for positivo, ele sai positivo. Se ele for negativo, ele sai positivo. E também ele pode ser representado assim, ó, y igual módulo de x. Nós já estudamos que função ela tem duas representações. Ou pode ser pelo f ou pode ser pelo x. A variável está dentro do módulo. E ao sair, ela sai positiva. Beleza? Isso aqui poderia ser reescrito assim, ó, y igual a x. Mas beleza, vamos lá. Eu vou explicar dois tipos para vocês. Quais são esses tipos? O primeiro tipo é quando todos meus termos estão dentro do módulo. Beleza? E o segundo tipo é quando você tem algum termo fora do módulo. Mas vamos chegar no segundo depois, é outra aula. O termo de hoje, pessoal, o primeiro tipo de hoje é não há termo fora do módulo. Todos os termos têm que estar dentro do módulo, não é módulo não, tá? É módulo, não sei onde é que eu achei esse T. Beleza? Então vamos lá? Olha a função, y é igual módulo de x. Beleza. Pessoal, como ele não me deu valores, eu vou dar uns valores aqui. Vamos pegar os menores valores que nós temos, 0 e 1. Então eu vou pegar para x, eu vou pegar os valores 0 e 1 para que eu possa fazer o cálculo. Olha a função é essa aqui, ó. Y é igual a módulo de x. Y é igual a x. Tira do módulo, ele sai positivo. Aí eu vou vir resolver aqui, ó. Quando x vale 0 e quando y é igual a 0. Por quê? X não é igual a y? Y não é igual a x? Se x é 0, y também é 0. Por isso que o primeiro resultado já está aqui. Ok? Qual é o segundo? Então o primeiro resultado é 0 para x e 0 para y. Qual é o segundo resultado? Quando x vale 1. Quando x vale 1, y também não vale 1? Vale. Por quê? Porque eles não são iguais. Se um é igual ao outro, quando x for 1, y também é igual a 1. Qual é o par ordenado? 1 para x e 1 para y. Beleza. Agora, pessoal, OBS. Tudo que passar do eixo do x para baixo é negativo. Olha, bem, o eixo do x está bem aqui, ó, construído deitado. Esse é o x. Esse é o y. Y é sempre o que está na vertical. Na horizontal, o x. Tudo que passar do eixo para baixo, pessoal, significa que ele é negativo. Tudo que está aqui para cima, ó, esse pedaço aqui todo, ele é positivo. Próxima observação. Passar para cima do eixo x. Vamos lá, primeira coisa. Vamos construir esse gráfico. O primeiro é 0 para x, 0 para y, está aqui. Então ele vai cortar bem no eixo, que aqui está o 0. Esse 0 ele é tanto para o eixo y como para o eixo x. Próximo ponto, 1 e 1. Então aqui eu vou traçar o pontinho lá. Ó. 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Então aqui está o meu gráfico. Aí você vai cortar.
vai dar uma reta. Por que que vai dar uma reta? Nós já estudamos isso aqui, lá na função afim, porque a função é do primeiro grau. Olha a função do primeiro grau. Se a função é do primeiro grau, seu gráfico é uma reta. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Você percebeu que um pedaço desceu para o lado negativo? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui e jogar para cima do eixo. Eu vou rebater para cima do eixo. Olha o eixo X aqui. Tudo que está para baixo eu vou rebater para cima. Vou construir de novo outro gráfico aqui. O que está deitado é o eixo X. O que está em pé é o eixo Y. Aqui você tem o ponto, um para X e um para Y, que está bem aqui, ó. Aí esse pedaço você vai manter porque ele está para cima. E aí, pessoal, você pega uma régua, todo pedaço que está para baixo, você vai jogar ele para cima. Olha ele aqui, ó. Olha bem como é que ele vai ficar. Pronto, está feito. Esse sim, a minha função de y módulo de x, significa que o meu gráfico ele vai ficar do eixo x para cima, nada para o lado de baixo. Aí vamos nas observações. Primeira observação, tudo que passar do eixo x para baixo é negativo. Tá aqui mostrado para vocês, provado para vocês. Segunda observação, passar para cima do eixo X. Aquele pedaço que está abaixo, você jogou para cima, que está aqui. E a terceira observação, a característica do gráfico fica na forma de um V. Está bem aqui, ó. V de Valdivino, seu querido professor. Vamos para a letra B? Percebeu a diferença? Ótimo. Pessoal, a nossa próxima questão, percebe-se vocês que está tudo dentro do módulo. Tudo, todos os termos. Professor, você fala tanto termo, o que é termo mesmo? O que é termo? É o sinal positivo e negativo. Aqui você tem o primeiro termo e aqui você tem o segundo termo. Nesse aqui você só tinha um termo, porque você não tem nem sinal de mais e nem de menos para separar. Beleza? Primeiro passo, vamos atribuir valor para x? Eu vou colocar os mesmos valores, 0 e 1. Por quê? Para facilitar a minha vida, que eu não sou doido de botar valores altos. Aí x é igual, quando x vale 0. Aí a equação está aqui, ó. Tira do módulo. Y é igual 2x menos 1. Pessoal, do jeitinho que está no módulo, você tira. Quando eu disse para vocês que todo número sai do módulo, ele sai positivo. Eu falei o número, eu não falei equação. Isso aqui é uma equação. Tá? Um exemplo, pessoal, se você tiver aqui o módulo de menos 3, isso aqui é um número, aí ele vai sair o quê? 3 positivo. Se você tem no módulo 3 positivo, isso aqui é um número, ele vai sair 3. Aqui não, aqui eu tenho uma equação, não confunda. Aí vamos lá? Quando x é 1, o que você faz? Você vai pegar a sua equação agora, aonde tem x, você vai substituir o número 1. 0. Por quê, pessoal? Nós fizemos isso aqui muito na função afim. Aí vai ficar y é igual 2 vezes 0 menos 1. Então, quando o x vale 0, o y vale menos 1. Pronto. Aí o par ordenado 0 para x e menos 1 para y. Próxima, quando o x, o outro valor que eu dei, o 1. Quando o x vale 1, você vai ter que y vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. Lembra vocês que no lugar do x eu estou substituindo o valor dele, que eu dei para ele 0 e 1. Aí quando o x for igual a 1, você vai ter que y é igual a 2 menos 1, porque 2 vezes 1, 2 tira 1, y vai ser igual a 1. Então você tem que quando x vale 1, y também vale 1. Nesse caso, aí vamos lá. Primeira coisa, constrói o seu gráfico. Normal, como você não fosse modular. O deitado é x e o que está em pé é y. Lembra vocês que, ó, quem é o termo independente? Aquele termo independente, ele está na equação do primeiro grau. Ele está sempre no eixo y. Só que eu dei o valor deles aqui, ó. 0 e menos 1. 0 está no x e menos 1 está no y. Então, estamos lá. 0 está bem aqui, menos 1 está bem aqui. É o primeiro ponto.
0 e menos 1. Qual foi o segundo ponto? 1 e 1. 1 e 1. Então, um positivo para x e um positivo para y. Então, o menos 1 está aqui. Você sabe de onde saiu esse menos 1, né, pessoal? Esse menos 1 é da resolução lá do seu cálculo. Que o primeiro par ordenado é 0 e menos 1. O segundo par ordenado é 1 e 1. Aí agora você vai traçar o seu gráfico. Sempre cortando pelos pontos. Professor, que maravilha. Cortou aqui e aqui. Lembra vocês que tudo que passar do eixo X para baixo eu tenho que rebater para cima. Tudo que passar do X para baixo eu tenho que rebater para cima. É o simétrico dele. Quem é o simétrico de menos 1? É 1. Então ele vai rebater para cima. Aí eu vou construir novamente o gráfico. Eixo X o que está deitado, eixo Y é o que está em pé. Olha lá, ele cortou o gráfico bem aqui, não foi? Então, da onde ele cortou, você vai pegar toda a parte de baixo e virar para cima. Olha aqui, ó. Esse pedaço já estava e o outro vai cortar lá no simétrico dele. O simétrico, ó, menos 1 não está no eixo Y? Você vai cortar no 1 positivo, ó, o simétrico. Se um é positivo, o outro é negativo. Ele cortou no menos 1, então ele tem que cortar no 1 positivo. Olha ele aqui cortado, ó. Então, ele cortou exatamente aqui. Então, esse aqui é o meu gráfico desta função. Tá claro, pessoal? Mas não acabou, não. Vamos fazer mais coisinhas. Próxima questão. A próxima questão, lembrando para vocês que tudo está dentro do módulo. Esse primeiro caso, tudo está dentro do módulo. Depois, nós vamos estudar o que está fora. Você tem aqui uma equação de segundo grau, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. Aí, ó, fx é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Pessoal, eu vou resolver essa equação por um outro conteúdo. Soma e produto. Existe uma fórmula. A fórmula para a soma é menos b dividido pelo a. E o produto, isso aqui, pessoal, é para você não ter que fazer o delta e o Bhaskara. Ah, professor, não consigo resolver por soma e produto. Eu posso fazer delta e Bhaskara? Pode. Dá o mesmo resultado. Isso aqui é só para facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Quem é o produto? O produto é C sobre A. Pessoal, é fácil de você memorizar. Os denominadores são As. O da soma é menos B e do produto é C. Pronto. Vamos lá? Primeira coisa, tira os coeficientes da equação. A equação tira ela do módulo primeiro. X ao quadrado menos 6x mais 5. Tira do módulo, sem trocar nada de sinal. Só tira do módulo. A vale 1. Quem é o B? É o número que acompanha a variável que não está elevado. E o valor de C é o termo independente, que independe da letra C, B e A. Eu já estudamos a equação do segundo grau. Soma e produto, qual é a fórmula? Menos da fórmula, menos B sobre A. Quem é o valor de B? Não é menos 6? Dividido pelo A, que é 1. Menos com menos mais, 6 dividido por 1, 6. E o produto? O produto é C sobre A. Quem é o C? É 5. 5 dividido para 1, que é igual a 5. Aqui que está o problema, que aqui é muito fácil. Isso aqui, quem não conseguir, pode voltar lá para o jardim de infância. Trocar a letrinha, todo mundo sabe. O problema está aqui, ó. Pensa em dois números que ao somar dê 6 e tem que ser os mesmos números que ao multiplicar dê 5. Volto a dizer. Pensa em dois números que ao somar dê 6 tem que ser os mesmos números que você usou na soma, você vai multiplicar dê 5. Quem são esses números? O número é 1 mais o 5. Que isso aqui vai dar o quê? 6. E 1 vezes 5, o produto 1 vezes 5 é igual a quem? A 5. Então, o x1 é igual a 1 e o x duas linhas é igual a 5. Faça aí por delta e Bhaskara para você ver se você não vai encontrar esses valores. É isso que eu estou te falando, essa regra. Mas caso você não conseguir fazer isso, resolve por delta e Bhaskara, tá? Agora vamos lá construir? Lembrando vocês que é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, meu gráfico é uma parábola. Eixo Y, eixo X. Aí o X é o que está deitado, Y é o que está em pé.
Vocês lembram que eu falei um pouquinho antes que o valor do y é o termo independente, que no caso é o valor c? Esse valor, ele está no y. E no y, onde? No eixo y. E ele é positivo. Então, o positivo é daqui para cima. Então, ele vai estar bem aqui, ó. Esse é o valor do c, que no caso é o 5. Se ele fosse negativo, ele tinha que estar daqui para baixo. Mas como ele está lá positivo. E o x1? X1 está bem aqui, ó. x1. E o x2? O x2 é 5. Olha ele aqui, ó. 5. Eu vou colocar x2. Aí agora vamos lá. Construindo, juntando os pontos. Ó, que maravilha. Ó. Pronto. Essa sim é o gráfico da função quadrática. Só o que acontece? Nós estamos em uma função modulares. Você vai ter que arrebater tudo aquilo que passa abaixo do eixo X. Olha quem passou abaixo. Você vai ter que jogar isso aqui para cima. Beleza. Aí você vai rebater para cima. Constrói de novo, do mesmo jeito. Isso aqui, o X e o Y. O ponto é o mesmo. E o outro aqui é o mesmo. Lembrando que esse pedaço aqui você já tinha. Porque é esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ó. Você já tinha. Aqui é o 5, aqui é o 1 e aqui é o 5. Só que agora, pessoal, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo esse pedaço? Você vai jogar ele para cima, que eu vou pôr ele bem aqui, ó. Pronto. Está aí. Essa é a minha função modular do segundo grau. Tá claro, pessoal? Pessoal, isso é prática. Tem que praticar. Ok? Bons estudos a todos e até o próximo encontro.